Olha, vamos mergulhar de cabeça nessa história. A trama de Jacó e Esaú, sabe? É uma daquelas que a gente acha que conhece bem. Uma mentira, uma herança roubada. Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito diferente? Não como uma simples briga de família, mas sei lá, como um drama de tribunal da Idade do Bronze. Um caso onde as palavras ditas ali num leito de morte não eram só palavras. Era uma sentença que selou o destino de nações inteiras. Pois é, essa é a grande questão aqui. Será que, ao focar tanto na mentira, a gente acabou perdendo o ponto principal, a verdadeira disputa que estava rolando? Nessa nossa análise, a gente vai encarar Gênesis 27 como se fosse uma peça jurídica antiga. E o mais legal, todas as pistas que a gente precisa estão escondidas ali, no próprio texto. Então, vamos lá. A primeira pista do nosso caso é um detalhe que, se a gente para pensar, é muito estranho. Por que o Isaac, quando descobriu que foi enganado, não pôde simplesmente, sei lá, cancelar a bênção? Poxa, ele deu a herança para o filho errado. Por que não voltar atrás, né? A resposta, gente, está toda numa única palavra, aberacá. No mundo antigo, a bênção de um patriarca não era só um desejo de tudo de bom, não. Era, na verdade, um testamento oral. E tinha o peso de um contrato legal totalmente vinculante. Uma vez que as palavras saíam da boca, pronto, o ato estava consumado. Era impossível desdizer. Isso explica o desespero total do Esaú, entende? Ele não perdeu um simples desejo de boa sorte, ele perdeu um contrato que já estava selado. E não era só falar, não. O processo todo era um ritual com força de lei. Pensa bem, quando o Isaac pede uma refeição, não é só um velho com fome querendo um lanchinho. No mundo antigo, compartilhar uma refeição era o equivalente a assinar um contrato hoje em dia. Era o ato que selava o pacto. Então, ao comer aquela comida que ele achava que o Esaú tinha feito, o Isaac estava, na verdade, oficializando a transferência de poder. É muito sério. Ok, com isso tudo em mente, a gente chega no coração do conflito. A disputa aqui não era só sobre qual filho era o favorito. Era uma verdadeira batalha legal, com duas reivindicações bem diferentes sobre quem deveria herdar o futuro. De um lado, a gente tem o Esaú. Ele tinha a lei, a tradição, tudo a seu favor. Ele era o primogênito, o herdeiro natural. Pela lógica humana, o direito era dele. E era exatamente isso que o Isaac queria honrar. Mas aí, do outro lado, a gente tem o Jacó, com o apoio total da mãe, a Rebeca. E a reivindicação deles não se baseava na lei dos homens, não, mas sim numa profecia divina. E aqui, ó, tá a chave para entender a Rebeca. As ações dela não eram só manipulação porque ela gostava mais de um filho. Ela estava agindo com base nesse oráculo, uma mensagem que ela recebeu antes mesmo dos gêmeos nascerem. Para ela, aquela fraude toda, super elaborada, não era simplesmente uma mentira. Era o único jeito de garantir que a vontade do marido se alinhasse com o que ela acreditava que era o plano de Deus. Bom, agora vamos para a cena do engano em si. É um momento de tensão máxima, né? O Isaac está cego. Então, Jacó precisa passar por uma espécie de verificação forense, usando todos os outros sentidos do pai para provar que ele era quem não era. E o Jacó chega preparadíssimo, com um verdadeiro kit de evidências. Pro tato, ele usa peles de cabrito para imitar os braços peludos do Esaú. Pro olfato, ele veste as roupas do irmão que tinham aquele cheiro do campo. E pro paladar, claro, ele entrega a refeição que sela o pacto. É uma operação sensorial completa, de ponta a ponta. E aí vem um momento crucial. O Isaac hesita. Ele percebe que tem algo errado, uma falha nas evidências. A audição dele diz uma coisa, mas o tato e o olfato dizem outra. E no fim das contas, a prova física, aquilo que ele podia tocar e cheirar, foi mais forte do que o som da voz que ele reconhecia. A evidência sensorial venceu a intuição. E esse detalhe do cheiro, olha, é mais profundo do que parece. Naquela cultura, o cheiro não era uma coisa pessoal, sabe? Estava ligado à sua profissão, ao seu status. Aquele cheiro do campo era a marca registrada do Esaú, o caçador. Então, quando Jacó veste as roupas dele, ele não está só usando um disfarce, ele está, para todos os efeitos, vestindo a identidade social do herdeiro. É como se ele estivesse assumindo o papel. Certo, mas o que essa bênção irrevogável realmente dizia? Não era um monte de desejos vagos, tipo, seja feliz. Eram profecias bem específicas, descrevendo o futuro geográfico e político das nações que o Jacó e o Esaú iriam fundar. E a conexão aqui é impressionante. A bênção do Jacó fala de orvalho do céu, gordura da terra,
que é uma descrição poética perfeita das terras férteis de Canaã, onde a nação de Israel iria se estabelecer. Agora, em contraste, a bênção que sobra para Esaú o coloca longe da gordura da terra, o que descreve exatamente a região árida e montanhosa de Edom, o território dos descendentes dele. Bate certinho. E não para por aí, não. A profecia também diz que o Esaú viveria pela espada. E, historicamente, os edomitas, que são os descendentes dele, eram conhecidos justamente como um povo guerreiro das montanhas. Ou seja, a bênção não era só sobre o mapa, era sobre o DNA cultural da nação. Bom, como era de se esperar, o veredito desse tribunal de família teve consequências, e foram consequências imediatas e devastadoras. A decisão selou o destino de nações, mas, no processo, quebrou a família inteira. A reação do Esaú é de pura fúria, claro, com ameaças de morte e tudo. O Jacó é forçado a fugir e vira um exilado por muitos e muitos anos. E a Rebeca, a grande arquiteta do plano, tem que se despedir do filho que ela tanto favoreceu. Só que, para o público original dessa história, tudo isso tinha um propósito maior, sabe? Era para explicar a longa e complicada rivalidade entre as nações irmãs de Israel e Edom. E, claro, justificar a supremacia de Israel no final das contas. E tudo isso nos leva para a parte mais complexa da nossa investigação. Como é que o texto lida com a moralidade disso tudo? Porque, afinal de contas, uma bênção que define a história foi conquistada com uma fraude, uma mentira inegável. A pergunta que não quer calar é: o texto está dizendo pra gente que os fins justificam os meios? Porque a história parece celebrar o sucesso de uma mentira, o que para uma leitura de hoje em dia é bem problemático, né? Mas aqui está o pulo do gato. Para o autor antigo, a questão principal talvez não fosse a moralidade pessoal do Jacó. O foco era outro, era a soberania do destino. A narrativa meio que sugere que o Isaac, por preferência pessoal, estava prestes a cometer um erro, a ir contra o oráculo divino. E nessa visão, a astúcia da Rebeca e do Jacó, por mais questionável que seja, funciona como um mecanismo de correção, para garantir que o plano maior se cumprisse. Isso tudo nos deixa com a última pergunta, uma que ecoa muito além dessa história antiga. Ao observar essa trama toda de engano, de profecia, de vontade humana, a gente é levado a pensar: será que as nossas histórias são escritas só pelas nossas escolhas? Ou será que existe uma força maior que às vezes intervém para colocar a gente de volta no rumo certo?